Salve, salve pessoal, dando continuidade ao nosso Podjúris, hoje com uma figura ilustre, aqui o Dr. Michael, nosso juiz federal aqui da comarca de Tuiutaba. Dr. Michael, como o senhor está? Tudo bem? É um prazer estar aqui com os doutores, a gente poder falar um pouquinho sobre a Justiça Federal. Dr. Michael, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Faço as palavras do doutor André, as minhas palavras, é uma satisfação enorme ter o senhor aqui, prestigiando um pouco o nosso trabalho, né? Hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio. Segundo episódio, lógico. Graças a Deus a gente vai dar continuidade, hoje com a presença do senhor aqui, novamente agradeço. Doutor, inicialmente aqui, como é de praxe, a gente vai começar, o senhor começa fazendo uma apresentação, quem é o Dr. Michael, por onde já passou, onde já atuou, só para a gente começar a nossa entrevista. Fique à vontade. Claro. Em primeiro lugar, é um prazer, só para reforçar, conheço os dois de advogarem aqui, o Lucas foi estagiário na Justiça Federal, então é um prazer reencontrá-los aqui nesse projeto. Bem, eu me chamo Michael Procopio Avelar, sou atualmente juiz federal aqui na subseção judiciária de Tuiutaba, na pontinha do Triângulo Mineiro. Essa localização aqui muda bastante o trabalho, por ser a entrada do Estado, então a atuação criminal vai ficar bem diferente. Mas venho de uma série de cargos públicos em que sempre estive pensando na magistratura federal, mas fui trabalhando em outros setores. Então eu trabalhei assessorando uma promotora de justiça no Ministério Público de São Paulo, era um cargo que chamava oficial de promotoria, mas era basicamente um assessor, ainda não existiam analistas lá no estado de São Paulo, dentro do Ministério Público. Trabalhei como servidor na Justiça Federal de Viçosa, fui um dos servidores que chegaram basicamente para a instalação lá da subseção. Trabalhei como juiz do Estado de São Paulo e atualmente aqui juiz federal em Tuiutaba. E também dou aula de Direito Penal, leciono no Estratégia de Carreira Jurídica, em pós-graduação, e atualmente faço mestrado na USP em Direito Penal. Uma vez o senhor mencionou a respeito do senhor foi da AGU, não teve? O senhor teve uma passagem? Foi como estagiário? Eu fui estagiário em escritório de advocacia. Aproveita e já fala um pouquinho da vida da faculdade do senhor aí, pra gente já ter uma ciência de como foi o Michael na faculdade, estágio. Pode ir. Claro. Eu fiz uma faculdade particular, até fui morar em outra cidade, ganhei uma bolsa, fui estudar em Ribeirão Preto, e lá eu já procurei algum estágio desde o início, até ajudaria um pouco nas contas e também para aprender, claro. Aí os primeiros estágios foram em 2 escritórios de advocacia, infelizmente eram escritórios maiores, então às vezes eu não tinha uma atividade tão jurídica, quanto às vezes alguns escritórios conseguem. É o famoso tirar xerox. Exatamente. Administrativo. Era a época de ir até o fórum, chegava aí até o fórum, tratamento do processo, mas era um aprendizado bem pequeno, mas pelo menos eu aprendi o que era o processo concluso, né? Descobri que eu não poderia ver o processo concluso. É muito importante. Chegou o mandamento, tirou o mandamento lá, o processo estava concluso, eu queria ver o processo. Eu pedi, por que eu não posso ver? Porque ele está concluso, não tem sentido. Isso a gente não descobre no livro, né? Isso aí foi, no primeiro foi 2 escritórios de advocacia. Foram 2 escritórios. Era remunerado. Era remunerado. Sempre eu falo, o Estado de São Paulo gira mais, né? Tanto processo quanto, enfim, os escritórios mais estruturados. Nós aqui estamos muito no interior do interior. A advocacia bem mais modesta, vamos dizer assim. Bem, aí depois desse período nos 2 escritórios de advocacia, foi interessante, mas aprendi menos porque tinha muita atividade administrativa para fazer. Teve um professor meu que era advogado da União, na faculdade, e aí ele virou e falou, pessoal, eu vou abrir o edital, e aí ele chegou até a minha carteira e falou assim, preste. O concurso foi com certeza muito isonômico para estágio. Como ele era da AGU, ele falou, olha, lá na Advocacia da União, Procuradoria Seccional em Ribeirão Preto, vai ter concurso de estágio. Ele falou para mim empréstimo porque ele gostava de mim, ele era um professor de penal. E o senhor sempre foi de penal? Sempre gostava. A afinidade na faculdade de matéria que o senhor tinha mais afinidade era penal? Era penal e constitucional. Sempre constitucional? Por constitucional. Que engraçado. Sempre. E geralmente são matérias que
criminal é uma matéria mais aguerrida, que é mais prática. Agora, a constitucional parece que é tão distante da realidade. Exercer a prática como advogado na constitucional. Mas até vou até trazer o constitucional um pouco para a prática. Ainda não é tão comum, mas é bem interessante que todo mundo que atue em qualquer área saiba muito de constitucional por causa da técnica. Às vezes ainda acontece de o judiciário afastar uma lei sem declarar a inconstitucionalidade dela. Que eu não concordo, né? Nós temos que ser muito técnicos. Então, quando eu não vou aplicar aquela lei e a lei está vigente, eu preciso declará-la inconstitucional ou dizer que ela não se aplica ao caso, por causa de algum elemento. Né? Então, por isso que eu vou dizer assim, que ajuda muito e acaba chegando mais perto da prática. Mas entendi, a advocacia puramente constitucional é bastante limitada, muito voltada à capital. Né? E aí ele falou, olha, preste, ele gostava de mim, que já tinha uma proximidade, eu gostava muito da matéria dele, ele falou, preste, tente, né? E aí prestei, consegui passei em primeiro lugar, fiquei muito feliz. E aí fui fazer estágio com ele. E aí foi um estágio mais prático, né? Exercendo ali realmente, não uma função administrativa, mas uma função de conhecer mais o direito, mais intelectual, né? De peticionar, de receber. E na AGU, qual foi assim, o start do senhor aí com essa parte técnica? O senhor era mais da AGU a Previdência, da AGU mais Fazenda Pública? O advogado da União e a advogada da União são os doutores Juliano Escoura e doutora Maria Florentino Lascala. Os dois atuavam em todas as áreas, menos a área trabalhista. A área trabalhista havia um setor específico, nas outras eles atuavam. Então nós tínhamos muita aposentadoria militar, tínhamos responsabilidade civil da União. Pegamos um caso interessante, que esse fui eu que fiz e basicamente os doutores trabalharam em cima, foi a doutora Lascala, ela trabalhou em cima da minuta que eu fiz, eu fiquei muito feliz, que foi um caso em que o Ministério Público Federal tinha conseguido uma sentença favorável a obrigar a União a instalar a Polícia Federal numa localidade. Olha que legal. Uma delegacia. E já havia jurisprudência que não pode fazer isso, porque existe todo um estudo de onde vai colocar a delegacia da Polícia Federal. E aí eu fiz a apelação. E aí trabalhou em cima, mas aí já fiquei super feliz. Aí no outro dia, um caso que eu tinha feito a minuta, estavam ligando de jornais, pedindo entrevista para a advogada da União. E aí eu vi que era um caso de repercussão que eu tinha ajudado em alguma coisa. Que o senhor tinha trabalhado nele. Fiquei muito feliz. Legal. Interessante. Dr. Maicon, eu já havia feito essa pergunta ao Dr. Lucas, que foi nosso convidado no podcast anterior. Eu achei muito interessante a resposta. Qual foi o start, onde surgiu o interesse pela magistratura? Porque, como o senhor havia dito, o senhor foi magistrado estadual e para muitas pessoas, para muitos concurseiros, passei para magistrado, já vou para a minha zona de conforto e fico lá. Agora, o senhor foi além, o senhor já era magistrado de São Paulo, salvo engano, TJSP, a magistratura TJSP é equiparada salarialmente à magistratura federal. E qual foi o start do senhor de continuar na batalha para chegar à magistratura federal? Isso é interessante. Eu até vou contar um outro trecho, vou voltar um pouquinho só para contar um trecho para explicar esse. Depois da AGU eu fui para o Ministério Público Federal. Apesar de eu gostar muito do estágio da AGU... Ainda como estagiário? Ainda como estagiário. A bolsa do Ministério Público Federal era exatamente o dobro. Então eu me lembro que a advogada da União falou assim, olha, nós não queremos te perder, mas eu vou te ajudar, olha, tem um edital aberto que é o dobro, eu não vou mentir. Nossa, isso aí. E eu estudei e fui para lá. Bem, ali eu já achei muito interessante a matéria federal. A matéria federal um pouco além da AGU. Da AGU eu gostava muito, mas aí eu descobri improbidade, os crimes federais, falei, nossa, isso é muito interessante, né? E quando você fala que o crime é interessante, todo mundo te olha... como assim? Mas o estudo do crime, né, aquela questão do crime tributário, as competências, era muito mais interessante. Bem, isso já me deixou bastante interessado com a área de improbidade e a área criminal, e aí eu tive aula com um professor, ainda na faculdade também, juiz federal, César de Moraes Sabag. Dr. Sabag, assim,
símbolo para mim da magistratura federal, sempre foi. E ele deu aula e, além dele ser uma pessoa com um currículo invejável, ele era, na época ele estava assessorando no Supremo, tinha acabado de voltar e aí foi para Ribeirão Preto e deu aula para nós. Juiz federal, mestre, ele era professor, ele era nosso professor, mestre e doutor pela USP, tinha um livro publicado. Eu falei, nossa, esse sujeito é muito admirável, assim, né? E aí, quando deu o intervalo, ele chamou a gente para comer coxinha lá na lanchonete. E aí desceu, né? Havia muitos professores que não tinham nenhum contato além da sala de aula, acabava a sala de aula. Já teve professor que a gente cumprimentar fora da sala de aula. Nossa. Ou ele não lembrou, ou não quis, mas passava direto, né? E ele não, ele desceu para comer salgado. E aí ele se tornou um ícone, assim. Ele começou a me orientar para a monografia. E um dia ele falou assim, como tá difícil ter tempo aqui na universidade, vai para o meu gabinete, chega lá no meu gabinete, fala comigo, a gente vai conversar sobre o seu projeto. Quando eu cheguei na Justiça Federal de Ribeirão Preto, eu já falei, nossa, esse fórum é diferente. Esse fórum tá diferente. E aí, quando eu entrei, foi a primeira vez que eu fui até lá, salvo engano, mas não tenho certeza, mas com certeza foi a primeira vez que eu entrei no gabinete do juiz federal. E aí, quando eu entrei, o professor Sabag, ele tinha um senso de estética muito bom, né? Então, além, né, de já ser um espaço bonito, tinha quadros, tapete, aquele lugar organizado, e aí eu vi como que era o trabalho. Falei, pronto, descobri o que eu quero ser. Foi aí que isso deu start para a magistratura? Olha que interessante, doutor, da influência de um professor. Que legal. Ele era juiz federal. Juiz federal. Até hoje ele está em Ribeirão Preto. Mas atuando em breve vá para o tribunal. Ele atua numa vara federal, salvo engano, de competência civil, mas não tenho certeza. Eu sei que é uma das varas de Ribeirão Preto. Foi sua inspiração, não é juizado. Com certeza. Doutor Sabag, um abraço aí, agradecer pelo pupilo aí que está dando grandes frutos aqui para a nossa comarca. Grande discípulo, né? Doutor, qual foi o estado assim, que o senhor teve mais prazer de trabalhar, Minas ou São Paulo? Assim, foram cargos diferentes, né? Mas qual assim, o senhor acha que teve mais facilidade às vezes? Ou achou que a comarca era mais acessível, mais fácil de lidar com o pessoal, com o trabalho? Entendi. É sempre um desafio escolher um lugar porque fica um carinho muito grande, né? Eu fiquei 2 meses numa comarca de Guariba, até hoje de vez em quando, eu fiquei substituindo lá. E aí até hoje de vez em quando eu encontro algum por rede social, por Instagram, eu mando um abraço para o pessoal que trabalhou comigo. Mas eu imagino que aqui seria a maior facilidade, porque foi o primeiro lugar que eu vim em definitivo. Na estadual eu ainda estava com um pezinho pensando que eu queria ir para a federal, não tendo muita certeza de qual seria a decisão, mas no fundo acho que o coração já batia mais forte pela matéria federal. Então acho que isso facilitou aqui, de já chegar aqui a subseção de Ituiutaba, sabendo assim, agora eu estou no cargo que eu quero, não vou prestar mais concurso. Não tem mais intenção. Agora é hora de trabalhar. Agora vai prestar para a NASA. Só sobre a docência, né? Às vezes, se eu tiver um lugar que tiver uma universidade pública, né? Aí dá para prestar. Mas de cargo público. Agora, doutor, dentro aí desse tema aí de sonhos realizados, sonhos futuros, o que fugindo até um pouco do Dr. Michael, aquela figura estereotipada do juiz, porque antigamente a figura do juiz era uma pessoa carrancuda, uma pessoa de poucos amigos, uma pessoa quase à margem ali da sociedade para não se envolver. Entre os sonhos já realizados e os sonhos futuros, o que o senhor vê para o futuro do Michael? Interessante. Essa questão do juiz carrancudo também tem uma coisa que me marcou. Eu ainda era estudante, eu fui a um congresso e tinha um juiz do trabalho muito famoso, tem livro publicado, Bezerra Leite. Salvo engano, hoje ele é desembargador, né? Na época ele era juiz. E ele começou o congresso tocando uma música do Legião Urbana. E quando ele acabou, ele falou assim: não se assustem, porque um juiz triste não é só um juiz triste, ele é um triste juiz. E essas palavras são dele, e eu acredito totalmente nisso. Então, acredito que a gente tem que ter uma vida feliz além disso. É claro que às vezes
o cargo exige decisões difíceis, exige às vezes proferir um decreto condenatório contra alguém, e aí é um momento de seriedade, mas a vida não precisa ser sempre assim. Bem, agora com relação aos planos, e agora já entrando na pergunta, eu tenho muita vontade de estudar fora, esse é um desejo muito grande. Eu já fiz cursos rápidos no exterior, mas eu tinha vontade de fazer alguma pós-graduação fora. Eu acho que essa experiência ia mudar bastante a forma de pensar. Eu acho que isso contribui bastante para qualquer pessoa, porque existe uma forma de pesquisa que é diferente lá fora. Sim. E que não seja melhor ou pior, mas aquilo que é diferente pode acrescentar uma visão nova, então tem essa vontade. Esse fora do senhor já parece que já tem, sabe qual é a pós, sabe qual é o lugar ou ainda não? Ainda não, assim, eu tenho vontade tanto de conhecer o sistema dos Estados Unidos quanto o sistema alemão, né? O alemão é um pouquinho mais difícil por causa do idioma, né? Eu comecei a estudar, mas ainda não domino o idioma, é muito difícil, né? Nossa. Até por acaso eu tenho uma cunhada que é alemã. Olha aí, fala uma frase antes de pensar em estudar, uma frase alemã. Vamos lá. Ich heiße Michael Procopio, ich bin ein Richter, por exemplo. Eu sou Michael Procopio, eu sou um juiz. Mas se alguém que falar alemão ouvir isso, vai com certeza comentar que está tudo errado. Enfim, eu comecei a estudar. Mas a gente não entende muito. Não, mas é legal, é diferente. Mas então mais ou menos para ver que você lê dessa forma. Dá para ver que o som é mais... Doutor, eu acreditaria. Me convenceu também. Me convenceu. Eu até tentei aprender um pouquinho antes para falar com ela, mas não deu certo e ainda tenho a vontade de estudar mais e aprender. Mas seriam esses dois, basicamente. E um outro desejo, já estou falando, é o livro, né? Sim. Um livro de direito penal. Manual, Direito penal, doutor, que legal. Tem vontade, já começou? Já comecei. Agora, voltando ao caso, doutor, alemão, que coisa inusitada. A única pessoa que eu já soube que estudou alemão e gosta e tem livros e quer aprender o idioma, a dominar, doutor Lucas Cavalcante. Ele já fez muitos anos de aula de alemão. Salvo, inclusive, ele domina ali a leitura do alemão, a fala que realmente tem muitos trava-línguas, assim, para nós é muito diferente. Mas é muito interessante isso. Acho que por causa da área de penal, né? Sim, com certeza. De olho na Alemanha. Na Alemanha. Doutor, agora voltando a essa questão da magistratura. Qual foi o caso mais inusitado que o senhor já presenciou, que o senhor já ficou embasbacado, o senhor já teve vontade de rir daquilo, alguma coisa assim que o senhor falou, não, mentira, isso não está acontecendo aqui? Olha, tem muitos casos engraçados. Não, eu imagino, mas se o senhor fala o que vem na cabeça e fala, esse foi o... Eu estou até que tentando pensar rapidamente aqui, né? Eu lembro de um que a gente estava junto. De estagiário, chegou um senhorzinho, todo sério, de óculos assim, lembra desse? Lembro. Todo sério, aí o doutor faz as perguntas, só é amigo íntimo da parte? Ele falou assim, não, mas aí o doutor Barquete sempre vai mais a fundo, o senhor é de tomar café na casa da fulana? Ele falou assim, não, mas comeu um monte de queijo, amizadinho, o senhor tem não. E em festa na casa dela, o senhor lembra desse? Ele falou assim, a gente vai. Aí você mas o senhor vai na festa da casa dela? Eu falei assim, nunca fui não, mas se ela chamar eu vou. Não foi mais ou menos assim? Foi mais ou menos eu não aguentei, cara. Eu peguei e fiquei debaixo da TV. O doutor deu uma baixada assim debaixo do monitor, segurou, respirou fundo. Eu falei, então tá, então vou ouvir o senhor como testemunho, que imagina o senhor tem que me falar a verdade, senão a gente possa testemunho. E eu não aguentei, eu tive que sair da sala, porque era um senhor, ele chegou tão canudo, assim, tão sério, né, de óculos escuros, lembra desse cara? Lembro. Esse eu presenciei, mas eu não fora esse o senhor tem, um caso incômodo lá. Esses são muito bons, porque esses são de juizado, né, e normalmente as pessoas elas têm, eu vou chamar de um raciocínio diferente. Eles usam a linguagem, às vezes é um pouco diferente, então para eles é estranho o modo da gente falar e às vezes você pergunta e responde diferente, né? Agora, um dos mais inusitados, eu lembrei de dois, acho que eu vou comentar os dois porque ficaram muito inusitados na minha cabeça. Um foi de amizade íntima, esse não era do juizado, ou era, não me lembro, mas não era aposentadoria rural, esse era de pensão. E aí eu perguntei para um rapaz, era rapaz da cidade, jovem, não esperava uma resposta inusitada. Eu falei, o senhor tem inimizade com fulano? Não tem inimizade não. Ah, peraí, uma vez
Eu dei um tapa na orelha dela, mas só porque ela me provocou. Inimiga não é. Não. Se ela não me provocar, só um tapa, mas não foi inimiga. Eu achei impressionante. Foi não, tu estava peculiar. E teve uma vez, esse eu vou ter que contar também no Maranhão, que eu precisava entender uma trabalhadora rural que queria auxílio maternidade. Eu precisava entender se ela era de uma agricultura familiar ou não. No Maranhão, fui no trabalho voluntário de uma expedição. A gente pode fazer fora do tribunal, né? Fora da área do tribunal. Inclusive, nesse caso não foi, mas a gente pode até sair fora do tribunal quando é expedição. Aí, estava conversando com essa senhora, na verdade, era até uma mulher de uns 40 anos, e aí eu precisava entender se o pai da criança era companheiro, era marido dela, né? Então eu fui tentar entender. A senhora vive com ele? Não vive. Mas para eu entender se a senhora vivia na época, ele era o namorado da senhora? Não, eu conheci no banho. Aí eu olhei assim, aí eu olhei para o funcionário do lado, eu falei, será que é isso mesmo, né? A senhora conheceu no banho? Foi no banho, Foi no banho, eu olhei, me apaixonei no banho. Aí eu falei, não deve estar certo, né? Eu falei assim, desculpa senhora, mas assim, eu não quero saber, né? Da vida íntima. Detalhes sórdidos. Eu quero saber onde a senhora conheceu, assim, de falar oi para ele, essa questão. Ela falou, mas foi no banho. Aí o funcionário não aguentou, ele já estava segurando o riso do meu lado, falou, doutor, banho é uma festa muito tradicional aqui. A gente vai para a beira do rio. Eu falei, ufa! Agora eu entendi que a senhora conheceu a parte do banho, né? O pai da criança no banho. Umas coisas muito inusitadas. Saindo agora um pouco desses casos cômicos, um caso de maior repercussão que o senhor já atuou, que o senhor possa relatar para nós aqui. É difícil mensurar um pouco a repercussão, mas talvez um caso que eu comecei a atuar, mas que eu acabei declinando a competência, foi um tratamento de dente de um deputado federal. Esse caso é um pouco famoso, né? E eu até estou comentando, ele não foi julgado, mas estou aqui comentando tranquilamente porque ele foi declinado, a competência era de outro lugar e foi embora. E aí quando eu cheguei e vi que o processo tinha caído para mim, aí já tinha colegas meus mandando a notícia, estava, né, notícia dos jornais mais famosos do Brasil, tinha uma ação. Ele não é daqui, abriram a ação aqui. Aí justamente já havia uma outra ação em outro lugar. E aí essa ação não ficou aqui, por isso que eu estou comentando. Tinha outros casos, tratamento odontológico. Foi muito caro e aí algumas pessoas entenderam que queriam mover a ação. Agora, de caso local, de repercussão local e que eu participei até o final, foi um caso em Franca que eles foram televisionar o júri. Mas aí não foi uma repercussão muito grande, nacional, vamos dizer assim, mas para a imprensa local era importante, que eles chamavam o caso, eu vou tratar ele assim como uma entrevista, né, mas eles chamavam de caso do corno, porque eram dois amigos, e aí um desconfiava que o outro estava saindo com a mulher, com a sua própria mulher, ficou desconfiado que o amigo saiu com a sua mulher, e aí resolveu matar o amigo um dia, e aí a mídia divulgou muito, e aí quando eu cheguei para fazer o júri tinha uma câmera, o juiz anterior tinha autorizado, tinha uma câmera ligada para a minha frente, passando o júri inteiro. Assim, foi muito tranquilo. O senhor já atuou no tribunal do júri também? Já. Isso, né? Qual que é a diferença, doutor, assim, do lado de quem julga, atuar num processo civil e num processo criminal? Quais que são os meandres dessas duas questões na Justiça Federal? Qual que é a pressão? Como é atuar num júri federal? Certo. Existe júri julgando? Existe crime federal? Existe. Tribunal do Júri Federal. Eu só fiz júri, presidi o júri mesmo, propriamente dito, na estadual. Aqui na Justiça Federal de Ituiutaba, eu cheguei a receber um caso do rito do júri, uma acusação de tentativa de homicídio. Esse caso ainda não foi julgado, mas quem vai presidir esse júri será o outro juiz. Então, eu recebi a denúncia, eu entendi que era um caso de recebimento de denúncia por tentativa de homicídio federal, foi contra policiais rodoviários federais, mas eu provavelmente não presidirei o júri, a não ser que algo aconteça, que o colega
tem alguma impossibilidade na época, mas em tese ele que vai presidir caso ele pronuncie. Não vai ser o senhor que vai presidir? Porque eu estava substituindo, ele foi distribuído para outro juiz. Aí eu já presidi júris estaduais, 3 júris na estadual, foram 3 julgamentos. Mas se fosse para o senhor escolher, o senhor preferiria atuar mais na área criminal federal ou mais na área civil? Eu prefiro a área criminal. Área criminal? Até por estudar o tema, mesmo que seja algo um pouquinho mais sensível, é claro. Às vezes existem alguns casos maiores, alguns casos em que agentes públicos armados são acusados. É claro que isso gera um receio, um cuidado maior ao sair de casa, ao sair do julgamento, né? Houve alguns casos em que, enquanto havia o julgamento, me contaram que havia pessoas armadas rondando o fórum, fiquei sabendo depois. O prédio do Fórum Federal tinha sido rondado por agentes armados enquanto o julgamento estava acontecendo e pessoas que não entraram para ver o julgamento. Então é claro que isso tudo causa um pouquinho mais de apreensão, um pouquinho mais de cuidado, né? A gente acaba já tendo um treinamento, quem quer consegue, né? Eu já tive contato com o Exército, com a Polícia Federal, né? São instituições parceiras que muitas vezes auxiliam a dar treinamento, mas a área me chama mais atenção, mesmo que seja uma área sensível, que trate das mazelas, é muito interessante porque é a matéria de que eu gosto de estudar, é a matéria que tem uma técnica muito interessante. Sim. A paixão pelo penal já está clara, né? E professor de penal, processo penal, com certeza. Escrever um livro de direito penal. Mas nessas atuações do senhor já foi necessário requisitar escolta armada, segurança, algo assim? O senhor já teve necessidade desse tipo de auxílio aí de seguranças? Não precisei, assim. Espero também que não aconteça de ser ameaçado. Acho que muitas vezes a atuação técnica e tranquila faz com que não haja ameaças, mas claro que isso pode acontecer. Só estou dizendo que não é tão frequente, mas alguns cuidados de segurança com certeza a gente toma, alguns cuidados, saber um pouco de direção defensiva, ajuda, de segurança, né? Quando está entrando e saindo dos prédios, alguma noção assim ajuda, ajuda bastante. O que já aconteceu foi um julgamento na estadual, ainda em Franca, que a própria polícia enviou bastantes policiais para que fizessem a escolta do prédio, porque era uma organização criminosa maior, que teria um volume maior de operações. Presidindo. Esse julgamento, não, esse foi julgamento normal, não foi júri, mas foi criminal, não foi júri. Sim. E aí mandaram bastante policiais, falaram que em São Paulo as organizações criminosas realmente são... Acabamos de ver o caso de Araçatuba. Sim, doutor, que coisa eu morei lá. Dramática. Eu morei lá e fiquei... Araçatuba, uma cidade de porte grande, uma cidade com policiamento ostensivo, é complicado. Doutor, a pressão interna e externa pela função do juiz, pelo cargo de juiz? Isso é bastante interessante. Infelizmente isso ainda acontece, mas eu creio que há uma variação de local para local, de tribunal para tribunal. Até hoje eu tenho percebido que no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde eu trabalho hoje, nós temos uma independência muito grande, que é garantida pela Constituição, que não é um favor ao juiz, é para proteger a função pública. Agora, é claro que alguns agentes locais, às vezes, tentam fazer alguma pressão. Eu conheço uma pessoa em Brasília, eu conheço fulano, e a minha resposta... educadamente costuma ser a mesma. Eu também conheço e não sei se isso me ajuda em alguma coisa. Sim. Né? Porque conhecer, eu conheço algumas pessoas. Mas infelizmente, né, doutor, ainda tem muito disso. Sim. Eu também conheço, não sei se me ajuda ou se atrapalha, mas também conheço. Muito complicado é isso. Doutor, agora fugindo um pouco aí do tribunal, da toga. Doutor Marco, se o senhor não fosse juiz, qual que é a carreira que também te brilha os olhos? Vai ser um pouco surpreendente, mas eu gosto muito de física, muito. Física? Eu sou apaixonado por física. Falei que ele ia prestar para a NASA agora. E eu tinha muita vontade de fazer engenharia. Talvez mecatrônica, provavelmente.
E a escolha foi até um pouco difícil. Eu pensava, não, eu quero ser engenheiro, quero formar em direito, estou em dúvida. E no final das contas, a atuação jurídica me chamou mais atenção. Foi até uma palestra que eu vi, que falou assim, não adianta você gostar da matéria no ensino médio. Tem que ser uma matéria, um tipo de área que você goste de atuar. Você vai fazer isso no seu dia a dia. Sim. E aí eu me imaginei numa obra, numa fábrica, e ainda não pensava em ser juiz. No começo eu pensava na advocacia. Eu me imaginava atuando, né, com clientes, terno e gravata, um outro estilo, né? Indo até o fórum, participando de reuniões, ou numa indústria, né, com um capacete. E aí eu pensei o que era mais o meu perfil, sem nenhum demérito em nenhuma área. Sim, lógico. Eram duas áreas que me chamavam a atenção, a física me deixava apaixonado, mas eu falei, no dia a dia, essa atuação prática da física não me chama tanta atenção, porque fora isso tem um físico teórico, mas no Brasil é um campo muito, né, deserto, né? Infelizmente, aí eu decidi pelo direito. Eu ia até fazer uma pergunta. Agora já entrando nessa parte vamos entrar nessa parte física do negócio. Que louco. Que massa, então, eu pensei, não, ele vai falar que eu não ia fazer. Sim, não, acho que ele ia falar professor. Achei que não, acho que não ia fazer, porque ele vai falar que é professor, tá? Física, aqui agora vamos entrar nessa parte. Não, mas essa aqui já é pro final. E tudo mais. Não, essa aqui já é pro final. Aqui tem a 12 a 13, ó. Cuidado. 12 a 13, ó, 12 a 13. Eu faço a 12, você faz a 13. Tá? Agora, reforçando a quarta parte de perguntas e tribunal do júri para crime federal. Doutor, corta essa parte. Existe algum privilégio quando o senhor chega a um local que a pessoa conhece como juiz federal? Essa pessoa te dá algum privilégio, te dá às vezes algum acesso preferencial? Acontece isso na prática? Então, na cidade que eu moro aqui, a cidade em que os doutores também moram aqui, é uma cidade de 100 mil habitantes, mais de 100 mil, é uma cidade menor. Algumas pessoas sabem o meu trabalho, mas grande parte não sabe. Especialmente não me reconhece, porque normalmente fora do trabalho é difícil eu sair de terno e gravata. Às vezes eu saía do fórum para ir ao supermercado, ia de terno e gravata, e aí as pessoas até olhavam, porque isso é mais comum aqui. Com certeza. Mas fora isso eu estou com outra roupa e as pessoas não sabem. Agora, claro, isso a gente não vai negar, entre as pessoas que conhecem, às vezes há um tratamento respeitoso, olha, vem cá, dá um pouquinho mais de atenção, mas não como algo obrigatório. Às vezes ainda há umas pessoas, e nesse ponto eu acho que não é negativo. Às vezes as pessoas têm um respeito pelo cargo, um carinho, né? Sim. Por exemplo, é comum quando a gente vai para o interior, para uma cidade desconhecida, a gente não tem família, às vezes é comum um locador de imóvel falar assim, o locatário é juiz, então não precisa de fiança, porque sabe que tem uma garantia pública, tem um tribunal de ouro nessa pessoa, né? Garantia presumida, gostei dessa. Uma garantia presumida, é possível que essa pessoa vai mandar por exemplo, né? Mas tirando isso, eu creio que não, acho que só às vezes essa confiança maior que passa o cargo, às vezes esse carinho, mas em relação à fila, não, e ao correio, eu fico lá esperando. Preferencial aqui, doutor, tá no supermercado aqui, juiz, né? Preferencial, juiz, doutor, mas o senhor tem um hábito de se apresentar como juiz? Não. Não tem? Não. O senhor chega em alguma instituição, enfim, algum banco, alguma coisa? Academia? Não. Inclusive na academia, esses dias me viraram, tinha desconto da OAB. Eu falei, mas eu não tenho OAB, eu agradeço. Depois de alguns meses lá, vieram me procurar, falaram assim, você está perdendo o desconto da OAB. Então, mas eu não tenho OAB. Eu acho que esse desconto não aplica. Eu tenho esse desconto na academia, desconto da OAB. E aí o senhor não estou falando, não sou advogado, não tenho OAB. Se fosse, não, peraí, eu sou juiz, não sou advogado. Não, mas eles perguntaram, falaram assim, você não é formado em direito? Às vezes tem. Aí eu expliquei, falei, não, eu sou juiz para a moça. Ela falou assim, não, mas às vezes tem. Eu falei, não, se a gente falar que tem, tudo bem. Mas melhor ainda.
Mas eu não tenho OAB. Não, porque não é um desconto. Entenda isso, moça. Não, porque eu falo, não vou pegar o desconto que Sim, não, claro. Falando um pouco de não tem uma. Pode continuar, perdão. Claro, não, ia falar isso, eu ia falar assim, eu ia pegar o desconto que eu não tenho direito, né? Falando um pouco de OAB, o senhor mencionou agora há pouco que a ideia inicial era ser advogado. Sim. Quando o senhor ingressou na faculdade, a ideia foi querer ser advogado. Sim. E aí depois teve o estágio, visitou o gabinete do professor e aí foi onde mudou. Professor Sabag, do dia para a noite, não, agora eu quero ser magistrado. Sim. Mas até o dia que o senhor foi no MP? No Ministério Público Federal. Agora estava no Ministério Público Federal e depois o senhor foi no gabinete dele. Fui, eu era estagiário na MPF e fui orientado dele. Isso. O senhor foi orientado dele no projeto de monografia. Isso. E aí foi aí que. Isso já no final da faculdade, né? Mais ou menos do meio para o final, mais ou menos isso. Então até lá a intenção era ser advogado. Eu prestava alguns concursos porque existia alguma dificuldade de conseguir algum contato para começar a advogar. Existe essa dificuldade. Sim. Por exemplo, eu fui fazer estágio nos escritórios e havia os estagiários que ficavam muito próximos aos advogados famosos, mas eu via que era muito difícil, especialmente eu não conhecia ninguém em Ribeirão Preto, não tinha amizades, não tinha contatos, e aí percebi que isso pesava muito, e aí já pensava em prestar concurso se não surgisse algo para advogar, mas a ideia inicial da faculdade era ser advogado. Era interessante. Doutor Michael, contando aí essa trajetória do senhor, essa trajetória aí é muito interessante, porque o senhor começou aí nesses estágios e foi galgando concurso, chegou a um concurso que eu considero assim, um dos concursos que todo concurseiro meio que se estabiliza e o senhor ainda foi além. Qual que é a grande dica que o senhor dá para os estudantes, o conselho que o senhor dá para os estudantes que estão querendo partir para esse ramo, essa busca incessante pelo concurso público? Qual que é a grande dica? Ainda mais que o senhor hoje em dia também, o senhor dá aula para cursinhos preparatórios para concursos públicos. Qual que é a grande dica, a dificuldade que o senhor vê naquelas pessoas que estão buscando o tão almejado cargo público? A primeira coisa que eu costumo dizer para esses alunos é que tudo parece muito distante até nós alcançarmos. Então, a primeira coisa é entender que isso é para qualquer pessoa sim, desde que se esforce e que entenda o preço a pagar. Existe um preço, existe um tempo de estudo que é longo, é um projeto de longo prazo. Então, é necessário que já se tenha isso em mente, né? Quando eu digo que é para todo mundo que se dispõe a pagar esse preço. Algumas pessoas dizem, mas eu fiz uma graduação sem me dedicar tanto. Isso vai trazer uma carga maior, um preço maior depois de formado. Não vai significar que a pessoa não vai conseguir. Sim. Então, eu digo que é possível para todos, desde que a pessoa entenda esse preço e se disponha a pagar. Tirando isso, é necessário ter um foco muito grande, uma persistência muito grande, porque tudo na vida é feito de pequenas decisões. Isso dá para um concurso de longo prazo, um concurso muito almejado, vai exigir que a pessoa faça pequenas decisões todos os dias. Então é aquela decisão, às vezes, de deixar de sair com os amigos para estudar, de deixar de viajar com a família para estudar naquele dia. E essas pequenas decisões, elas precisam ser persistentes, elas precisam durar bastante tempo. E por isso que muita gente fica no caminho, não é falta de capacidade. Muitas vezes é a pessoa entender que ela não quer pagar aquele preço, o que também está tudo bem. Às vezes a pessoa ela se encontra em outra carreira, ela se encontra no caminho em outra atividade, e a pessoa também tem que entender que está tudo bem com isso. Né? Ela não tem que persistir em algo simplesmente porque ela começou, não estou gostando mais, não aguento, não quero mais, mas agora eu já prometi para a minha família. Não é essa a ideia, né? A ideia é que se a pessoa realmente quer aquilo, ela vai perceber que existe um caminho árduo, mas que esse caminho vale a pena. Ao final das contas, ela vai olhar para trás e vai falar, não, valeu tudo a pena, farei tudo de novo, porque eu estou onde eu queria estar, eu estou fazendo aquilo que eu queria estar fazendo. E o trabalho dura tanto tempo, né, e cada vez mais a área previdenciária vai empurrar
todos a trabalharem cada vez mais. Com certeza. A expectativa de vida aumenta. E vai aumentando. Aí Então é a importante idade fazer o que gosta. Sim. Por isso que é importante fazer o que gosta, né? Quanto mais demorar a aposentar, mais vai ficar importante essa. Exatamente. Isso aqui é bem interessante, eu ter feito isso aqui antes. Qual dica que o senhor dá para os advogados iniciantes, claro, aqueles experientes, os advogados em si, para facilitar a vida do juiz? É uma petição pequenininha, são os pedidos assim mais, vamos dizer, mais claros, não é colecionar jurisprudência, porque eu já sei qual que é essa jurisprudência fala sobre isso, doutrina menos, artigo de lei só citar. O que o senhor dá de orientação para os advogados aí para facilitar a vida do juiz? Isso é muito interessante. Bem, clareza, objetividade é tudo que a gente precisa. Não precisa ter 20 laudas de inicial. Não. Inclusive tem iniciais e que chegam a 100 laudas, né? E a gente brinca que pode catalogar, já tem requisito para ser um livro, né? Para publicar e registrar na Biblioteca Nacional. Então, essa clareza, essa objetividade, ela vai ajudar muito, porque o judiciário brasileiro não é o judiciário suíço, né? Eu tenho alguns familiares que brincam. O juiz lá na Suíça, ele vai de bicicleta trabalhar e não tem nenhum assessor. Eu falo, mas que delícia, me dê um país tranquilo em que eu possa ir de bicicleta sem ser, vamos dizer assim, vítima de alguma violência, de alguma retaliação no caminho. E além disso, me dê o número de processos que o juiz suíço tem, o número de audiências que tem, porque esse trabalho artesanal, que muitas pessoas acham que o juiz não gosta de fazer, é o mais divertido. Você ter 600 processos em toda a vara como um juiz suíço e poder olhar cada processo, pesquisar, abrir o livro, por mais que alguns achem que isso não é legal, esse é o mais divertido. O difícil é gerir um acervo de milhares de processos. Muitos são muito parecidos. Então, realmente, aquela objetividade vai ser muito importante. Olha, a pessoa trabalhou de tanto a tanto, o pedido é esse, as provas são essas, pronto. Assim, isso é impressionante. Agora, às vezes, a gente precisa procurar informação. Vou dar até um exemplo. Vê a decisão do STJ que se houvesse uma liminar previdenciária, a parte poderia ter, no caso de improcedência, devolver os valores. Sim. Quando vi essa decisão do STJ, eu falei, eu não vou mais deferir a tutela em sentença. de ofício. Despacho inicial. Nem despacho inicial, nem de ofício. Mas em sentença geralmente falta de pedido. Se não tiver pedido, não. Por quê? Porque como que eu vou deferir algo, impor para a parte receber antes e a parte depois precisa devolver? Ela precisa me pedir isso. Entendeu a lógica? Entendi. Senão eu vou estar impondo uma tutela antecipada que ela vai ter que devolver. Mas na questão de sentença, concede tutela antecipada em sentença, abre de desprezo. Mas se for reformado, por exemplo, na turma, aí a gente vai ser prejudicado. Sim, mas ela decidiu. Ela pediu aquilo. Existindo um pedido, ela está assumindo a responsabilidade, né? Você, o advogado que representa, assumiu a responsabilidade. Aí o que aconteceu? Eu passei a analisar as iniciais, pedi para a equipe e eu também passei a analisar. E aí eu fui procurar nas petições iniciais a tutela antecipada. O que acontece? Cada um tem um modelo, obviamente, os advogados são padronizados. Às vezes eu precisava ler 5 laudas para saber se eles tinham pedido de tutela antecipada. Esse é um exemplo. Eu perdi um tempo enorme para fazer um filtro se havia ou não pedido de tutela antecipada, que era algo que podia estar destacado ou poderia estar mais enxuto. Jurisprudência e lei, e aí eu dou o exemplo da aposentadoria. Eu acho que todo juiz que trabalha com isso, ele sabe de cor. De cor salteado. Exatamente. Então, eu diria que um caso diferente. Por exemplo, estou pedindo uma licença paternidade que tem um precedente, isso é só um exemplo, a gente sabe que essa tese não vingou, mas tem um precedente novo da STJ que estendeu a licença paternidade igual à maternidade. Sim, um exemplo fictício. Aí sim, discorrer naquilo. Esse precedente novo, realmente trazer. Precisa estar bem explicitado. Agora, o dia a dia realmente não ajuda muito. É simplicidade. Isso. Simplicidade. Técnica e direto ao ponto, né? E dentro das audiências, às vezes tem
o advogado ele realmente precisa ser combativo. Olha, se a outra parte está fazendo perguntas que eu não posso, que não estão corretas de acordo com a regra processual, estão induzindo, eu vou impugnar, vou pedir para impugnar. Mas também não precisa ser combativo com tudo, né? Eu brinco que tem poucos, né? São poucos mesmo, isso é muito raro. Mas tem profissionais que às vezes eles chegam e eles querem impugnar até o estagiário. Então, a gente pode deixar a força técnica para aquilo que é importante, para aquilo que é mais relevante. Mas a grande maioria é muito colaborador, isso eu digo de verdade. Vamos fazer audiência virtual, vamos fazer um novo modelo. O pessoal colabora, diz aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Então, o modo de trabalho aqui em Tuiutaba costuma ser muito cooperativo. O presidente da OAB, ele fala conosco, é tudo bem tranquilo, então isso é bem excepcional. Mas agora entrando aí um pouco nessas tretas, qual foi a maior treta que o senhor já presenciou dentro de uma sala de audiência, doutor? Às vezes pode ser até com um colega, que o senhor fala, nossa, ele pega esse advogado e torceu para as pessoas dele. Viu a testemunha, o cara querendo ajudar a parte, vou chamar o outro. Aqueles advogados falam até em mímica com a parte do depondo. Não, depois. Qual foi a maior treta que o senhor já teve? Olha, a maior treta, por incrível que pareça, não estou fugindo disso, mas foi entre dois advogados, e foi lá na estadual. Em Franca, havia dois advogados idosos, e aí, por causa de uma questão que não precisava, os dois começaram a discutir. E aí, quando eu vi, os dois estavam em pé, na frente da mesa, e um estava com o dedo no nariz do outro, gritando. E eu olhei para aquilo e falei, eu estava conversando, né, com o que eu faço? Eu não sei se eu chamo alguém, se eu olho, espero um pouco. E eram dois idosos? Dois idosos, né? E assim, aí eu olhei para os dois assim, falei, olha, doutores, né, os senhores são muito mais velhos do que eu na profissão, não tem sentido eu falar para os senhores se comportarem na audiência. Aí eles se acalmaram muito, mas a maior treta mesmo assim, inesperada, eu não estava presidindo a audiência. Eu estava na escola da magistratura, então eu estava auxiliando, nós éramos dois auxiliando a mesma vara, então enquanto um trabalhava com despacho, o outro presidia uma audiência e tinha revezamento. E aí a colega estava presidindo, era um caso de disputa de imóvel de família, e num certo momento da audiência, um falou uma frase atravessada, que o outro era interesseiro, que você é isso, a pessoa levantou da mesa da audiência, começou a dar a volta, a outra viu, levantou, aí começaram a correr em volta da mesa. Nossa! E aí a juiz olhava assim para o lado, pessoal, pare, e demorou, e aí deram umas voltas em círculo, e aí que conseguiram conter. Aqui em Tuiutaba não teve nenhum não, assim, que aquele corte, a treta foi. Maria Fifi. Em Tuiutaba, eu estou pensando aqui. Já houve algumas discussões entre advogados mais ríspidas, essa aconteceu numa audiência que eu estava presidindo. Um advogado falava, meu cliente não vai responder a pergunta sua. Eu falava assim, não, vai sim, tem que responder todos. Começou a responder, responde. Você é isso, você é aquilo. Por favor, acalme-se. Mas normalmente, por exemplo, eu não entro, mesmo que haja uma provocação. Teve uma vez que eu não vou dizer a instituição deles, senão fica muito fácil descobrir, né? Mas um agente público estava na audiência e me chamou de rapaz. Essa é uma coisa que não seria nada inadequado se eu fosse uma idosa procurando. Quando é um profissional do direito que te chama de rapaz na audiência, isso é meio claro que ele está considerando a solenidade da audiência e ele falou, rapaz, isso aqui que tem. Aí eu olhei para ele e falei, doutor, daqui a pouco o senhor vai ter a palavra. Aí ele se acalmou. Então, normalmente, até por estar presidindo, você não pode entrar na pista de ninguém, assim, né? Mas acontece, na estadual, um adolescente começou a me xingar no meio da audiência. Nossa, era infrator. Aí eu falei pra ele, estava vendendo drogas, né? Usando e vendendo drogas, não está negando, isso é um absurdo. Não é absurdo nada, eu conheci minha vida, não sei o que tem. Eu falei, se o senhor não se acalmar, o senhor vai ter que
sair da sala para ter que decidir o seu destino aqui, o que a gente vai fazer com relação ao ato infracional, sem a sua presença na audiência. Ele xingou um pouco mais e teve que sair. Nossa. É um pouquinho. Obrigado. Aqui no Trutava teve um réu criminal. Ele mostrou claramente que ele estava desprezando que ele tinha que prestar serviço à comunidade. E quando falávamos para ele, olha, precisa ir, senão vai ser convertido em prisão, ele falava, não tô nem aí, não sei o que tem. Aí eu tive que explicar para ele, falar, olha, não estou preocupado se vai ou não, deixa eu deixar as coisas claras. É um aviso. A lei diz que se o senhor não cumprir, pode converter em prisão. Se o senhor não quiser, o senhor já fala agora. Já converte aqui? Aí ele mudou totalmente. Ele percebeu o que ele fazia. Pode ser louco, mas não é louco, né? Tem diferença. Então foi um papo muito legal, Dr. Michael. Mais uma vez, agradecer a presença do senhor, porque não é todo dia que nós temos a figura de um juiz, ainda mais de um juiz federal aqui, batendo um papo conosco, mostrando para o pessoal que um juiz também ele tem uma vida fora toga, ele pode ser uma pessoa também de vivência comum, igual o senhor falou, às vezes vou para o supermercado e tudo mais, faço academia. E mostrando aí para você que está estudando, que está buscando aí, que é uma coisa possível. Seu sonho pode se tornar realidade. Basta ter, principalmente que eu sintetizei, o senhor falou em determinação. Não desvie daquele caminho que você está traçando. É complicado, igual o Dr. Michael mesmo disse. Você tem que abdicar de muita coisa, muitas festas, muitas datas comemorativas, então tenha determinação. E eu gostaria, Dr. Michael, que o senhor fizesse as considerações finais do senhor e, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Bem, eu agradeço mais uma vez o convite, fiquei muito feliz de falar sobre a magistratura. Eu acho que esse serviço de divulgar quem é o juiz, o que é a Justiça Federal, como que é o dia a dia, isso ajuda muito porque trata-se de um dos poderes da República, não no sentido pomposo do termo, mas no sentido de serviço público, no sentido de tomar decisões públicas. É o poder que não é eleito, é o poder que é técnico. Eu defendo que seja sempre assim. Sim. Acredito que o judiciário ele tem que ser técnico, que o concurso público torna democrático, sim, é um acesso democrático, mas que a população conhece menos justamente porque os outros poderes são eleitos. Os outros poderes pedem votos, tem campanha eleitoral, e o Poder Judiciário ele é menos conhecido da população, que não participa do concurso público, né, de provas e títulos, pode ir lá presenciar, mas não é tão comum, são poucos que vão. Então, a população conhecer o Poder Judiciário é muito importante. Acredito que esse trabalho seja muito relevante, de utilidade social, para as pessoas entenderem o trabalho do juiz, o dia a dia, e para quem estuda a área jurídica, que é o principal público, saber qual é o caminho, saber se tem vocação, como fazer para chegar lá. Acho que isso é muito importante. Então, obrigado, espero que seja útil para quem está vendo. Certeza. Pegando o gancho aqui das considerações do Dr. Michael, o acesso ao judiciário às vezes é muito restrito, né? A diferença, até foi um professor amigo do senhor que eu sou fã, Paulo Souza, disse o seguinte, sabe quando foi ele? A diferença do criminal e do civil é que se você andar certinho na linha, você nunca vai passar pelo problema criminal. É possível, não tem jeito. É um casamento. Uma hora ou outra escorrega. Uma hora ou outra você vai precisar do direito civil, né? Até tem aquela brincadeira do civil ser melhor que o penal, do penal ser melhor que o civil. Mas enfim, quero agradecer novamente a presença do senhor aqui, ter engrandecido o nosso trabalho, ter se disposto a responder as perguntas, às vezes um pouco cômicas, né? Às vezes um pouco sérias. Tá? Agradeço de coração eu, doutor Bueno, por essa visita do senhor aqui, por ter se disponibilizado um pouco do tempo do senhor aí para comparecer e fazer mais um episódio, né, desse nosso Pod Juris. Pessoal, fiquem ligados, esse foi mais um Pod Juris. Se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem com os amigos. Um abraço a todos. Grande abraço. Até mais.